Salve, salve, galera, terceirão. O papai chegou! Professor Alex, Geografia. Estaremos fazendo na aula dessa semana uma aula um pouco diferenciada das de costume. Por quê? Por que diferenciada? Porque estaremos fazendo um aulão revisão. Eu preparei aqui um aulão revisão dos conteúdos que nós vamos utilizar na nossa prova de P1 do segundo trimestre. Assim que vocês estiverem com essas provas em mãos, segundo o cronograma de retirada da direção do colégio, vocês poderão utilizar então desse aulão revisão para um melhor desenvolvimento na prova de P1, ok? Bora? Vamos nessa? Aqui não, neném! Aqui não, neném. Então, ajustando o nosso material, a nossa prova de P1 será sobre o volume 10. Assim que vocês receberem a prova, vocês vão perceber que eu identifiquei as páginas dos conteúdos que serão cobrados nessa prova. Lá no volume 10, no transcorrer de todo o volume 10, como vocês bem sabem, nós trabalhamos o tema central, que foi globalização. Começamos então um comentário sobre esse fenômeno, esse processo, que se trata de um processo de aprofundamento das relações econômicas, relações sociais, relações culturais, políticas, ambientais, de todo o mundo, É caracterizado também pela ausência ou diminuição das barreiras econômicas, pelo menos até então. Estamos agora em uma nova e atual fase da globalização, em que as guerras comerciais, passam novamente a impor barreiras, impostos, protecionismo, ao mercado livre. Então são fases, etapas desse atual e recente fase da globalização. É isso que é o propósito dessa imagem, desse mapa, essas redes que a gente vai falar também, que integram, que conectam, que aproximam, que aprofundam essas relações nas suas mais diferentes dimensões, como eu disse anteriormente, ok? A formação desse mundo globalizado está intimamente relacionada às inovações tecnológicas. E por isso, então, a associação da globalização com essa fase da Revolução Industrial, denominada de Terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica Informacional, Ela está, então, relacionada a essa capacidade, de ultrapassar as fronteiras, de dinamizar, potencializar a integração entre os povos, a sociedade, e a integração entre os lugares, entre os espaços. Essa terceira revolução industrial, que também é marcada pela tecnologia de informática, pela bioquímica, pela genética, pela robótica, desde o final da Segunda Guerra Mundial, e muito do que se produziu de tecnologia na Segunda Guerra Mundial foi a base, dessa evolução tecnológica e científica dos anos 60, 70 e até os dias de hoje, que revolucionaram a forma de integração, a forma de conexão entre as pessoas e os lugares, como eu já mencionei. Vamos aos pontos mais essenciais aqui desse aulão para a gente, trabalhar os tópicos, na verdade. Aqui é uma consideração acerca de que essas inovações tecnológicas mencionadas anteriormente e científicas, elas se dão ainda de forma bastante desigual, Elas
ainda se limitam principalmente aos países ricos e desenvolvidos, que justamente investem em pesquisa, em desenvolvimento científico e tecnológico. Então, mais uma marca, uma característica da globalização é a capacidade de gerar desigualdades, né, de aprofundar desigualdades, não apenas científicas e tecnológicas, como também humanas, socioeconômicas, né? Isso também é inerente ao processo de globalização. Está entre as suas características negativas, a sua face negativa, né? Porque se fala tanto em tecnologia, em avanços, em aprimoramentos, em conquistas científicas e tecnológicas, do aumento, da expansão das atividades comerciais, financeiras, que não podemos de forma alguma ignorar o fato de a globalização também é perversa, né? Isso são considerações dos principais estudiosos, analistas desse fenômeno. E, como a gente viu ao longo do estudo todo, marcada por protestos anti-globalização, inúmeros autores, dentre os quais Milton Santos era um crítico desse modelo de globalização, né? Ao qual ele se referia uma globalização perversa, porque é uma globalização para o capital, não para o humano, né? Ele entendia a globalização como um processo irreversível do próprio sistema capitalista e da humanidade, da ciência, da tecnologia, mas que essa evolução e esse processo estivesse a serviço do humano, não do capital. Não é isso que acontece. Eu entendo que já existe um consenso entre os estudiosos, ou pelo menos entre a maioria deles, que a globalização atual, essa do final do século XX, início do século XXI, é uma fase atual da globalização. Mas que esse processo de integração, eu insisto nessa fala, se inicia com o capitalismo comercial, com as grandes navegações, né? A época do século XV, século XVI, em que as potências capitalistas europeias, né, passaram a integrar, né, novos espaços ao seu interesse comercial. Daí o título dessa fase do capitalismo, capitalismo comercial. Mas é um momento que, no contexto histórico, com as tecnologias de transporte e comunicação daquela época, sim, estreitaram, aprofundaram as relações, né, entre diferentes povos, entre diferentes lugares, né? Veja bem, esse desenvolvimento do comércio, né, em escala planetária iniciou no século XV para chegar às dimensões, né, desse atual cenário de mundo globalizado que vivemos atualmente. Então, a própria globalização e o capitalismo, ele é historicamente dividido em 4 grandes fases. A do capitalismo comercial, essa que estamos nos referindo, como início desse processo. A partir de meados do século XVIII, o capitalismo e uma nova fase também da globalização do capitalismo industrial. Já no século XIX e XX, principalmente, o capitalismo financeiro. E a atual fase do capitalismo denominado de global informacional. Essas seriam as fases, então, do capitalismo e da globalização, resumidamente relatadas aqui nesse texto, não de forma tão detalhada quanto eu coloquei, mas a mensagem desse texto é essa, né? Citando aqui na atual fase, né, do final do século XX, a formação dos blocos econômicos regionais, né? A elevada competitividade do mercado orientou os mercados a se unirem, né, os países a se unirem em blocos regionais para poder competir nesse acirrado, nesse competitivo mercado global. Falaremos dos blocos econômicos no momento oportuno. Toda essa integração se dá de que forma? Através das redes. Por isso o subtítulo Mundo das Redes.
O que seria uma rede, na verdade, né? Rede é um sistema integrado caracterizado pelas conexões e também pelos fluxos que circulam nessas redes. Fluxos de capitais, fluxos de pessoas, fluxos de informações, fluxos de mercadorias. Então, através dessas redes, existem dois tipos de redes: as redes virtuais, que formam o chamado cyberespaço, né? A internet, a telefonia móvel é um exemplo clássico desse tipo de redes virtuais, e as redes técnicas, né? Como as estradas, os meios de transporte, as redes tecnocientíficas, comunicação digital é um exemplo, as redes das hidrovias, as redes elétricas, as redes de saneamento básico, de abastecimento de água, as redes de comércio, as redes de serviços, são redes, né, materiais. Ok? Aqui exemplo das infovias é citado, né, como um exemplo aí dos espaços virtuais, por exemplo, né, e que tiveram um grande impacto na questão dos encurtamentos de distâncias geográficas e na rapidez, na fluidez de informações, de dados, né? Revolucionou completamente a relação de trabalho, de estudo, de integração, de comunicação entre as pessoas, entre as empresas, entre os governos, né? Por isso, o título de Revolução Técnico-Científica Informacional. Aí são dados estatísticos no mundo, em termos de usuários, no Brasil, essa clássica imagem aí de redução, de encurtamento de distâncias, né? A impressão de que o mundo encolheu, de que o mundo ficou melhor. Na verdade, não. O que se transformou não foi o mundo, mas as tecnologias de transporte e comunicação, né, que mudaram completamente o conceito de distância geográfica, o conceito de fluidez de informações, de rapidez de informação, essa relação, né? Olha lá, em 1500 o uso de carruagens, em 1800 de locomotiva a vapor, nos anos 50 aviões a propulsão, nos anos 60 jatos de passageiros. Então aqui a gente percebe nitidamente a mudança de tecnologia de transporte, não que o mundo diminuiu, que o mundo encolheu, né? Nada disso. Aqui o conceito de cyberespaço, né, citado, que é o espaço virtual, né? Através dele, né, os seus usuários de internet, as crescentes pesquisas, né, em todas as áreas de pesquisa, o e-commerce, o comércio virtual, o papel das empresas transnacionais, porque elas transferiram, né, a sua rede de produção, a sua cadeia produtiva. Antes eram espaços limitados, restritos à produção industrial, e se difundiu, né, para o mundo e também no cyberespaço. Hoje, mais do que nunca, o que estamos utilizando, né, as teleconferências, os chats, as videochamadas, né, estamos realizando uma educação à distância, né, uma educação por meios remotos, né, dadas as necessidades da pandemia, enfim, né, os fluxos dessas redes, como eu já disse, reforçando os fluxos de pessoas, os fluxos de informações, os fluxos de capitais, os fluxos de mercadorias. Essa imagem aqui em que os espaços luminosos representam os espaços que concentram infraestrutura, que tem uma densidade de infraestrutura, de qualidade de infraestrutura, conectando-se a essas redes. E os espaços opacos são os espaços com ausência ou com uma infraestrutura precária, com menos densidade ou com total ausência de estrutura tecnológica para se inserir, para se conectar a essas redes, para estar ativo, participando, integrado a essas redes, né? Então nós podemos identificar
restritos espaços em nível mundial que apresentam uma densidade científica e tecnológica maior e, portanto, mais ativo nesse processo de mundo globalizado. Exemplos aqui são citados: pontos de acesso, pontos de transmissão, os nós de bifurcação de uma rede de metrô, mas isso aqui é para exemplificar as conexões, os espaços integrados aqui de uma linha de metrô, mas nós podemos projetar isso a nível de mundo, em termos de serviços, em termos de comunicação, em termos de mercadorias. É para o entendimento de como funciona uma rede. Esse é o propósito aqui dessa imagem, desse exemplo. Então, como dito anteriormente, e não poderia ser diferente, né? Tratar da globalização sem que se desse a devida atenção, a merecida atenção que tem que se dar aos meios de comunicação e aos meios de transportes. Aqui não abiscoia! Exatamente. Aqui a gente tem o exemplo dos cabos de fibra óptica, né? Que hoje os cabos submarinos conectando os diferentes continentes, diferentes países, diferentes mercados, diferentes sociedades. Uma tecnologia capaz, né, de transmissão de dados em altíssima velocidade, em quantidades muito maiores, assim como os satélites artificiais na órbita do nosso planeta. Toda vez que houve avanços tecnológicos nos meios de comunicações e nos transportes, isso marca etapas de evolução desse processo, né? Então aqui a evolução, né, os cabos submarinos, os satélites artificiais, a própria internet, a telefonia móvel, a informática, são exemplares dessa evolução tecnológica e científica nos meios de transportes, né? Aí maior país com usuários, né? A internet, que é uma rede mundial de computadores, né? De bilhões de usuários no mundo todo. E faz, obviamente, também uma consideração acerca dos modais de transporte. Todos eles com as suas vantagens e desvantagens, né? No caso aqui o transporte hidroviário, que podemos ainda subdividir entre o transporte marítimo e as hidrovias, né? O transporte hidroviário fluvial em rios, lacustre em lagos e marítimo no mar. No caso do mar, é o mais importante meio de transporte de mercadorias, né, comercializadas pelo mundo, é através da navegação marítima. Aqui o exemplo dos containers, né, para grandes volumes de carga. As grandes e principais rotas marítimas no Atlântico Norte continua tendo as principais rotas marítimas, integrando os principais mercados globais, né? Aqui o que eu mencionei anteriormente, o transporte hidroviário fluvial, no caso Europa, né? Canadá, construção de eclusas para obstáculos de desníveis de relevo, como no Canal do Panamá ou em qualquer grande rio de planalto, para torná-lo navegável, como São Francisco. A utilização desses transportes no Brasil, na região do Pantanal, na região do Amazonas, claro. O transporte aéreo, que tem se ampliado consideravelmente, principalmente no que diz respeito ao transporte de passageiros. Os dados apontam para uma crescente na utilização desse modal e também para mercadorias, principalmente de valores, né? A rapidez e segurança, as principais vantagens desse modal de transporte. Eu estou usando esse termo modal porque é a forma correta de se referir a esses
meios de transportes modal, ferroviário com grande evolução tecnológica, né? Durante a Revolução Industrial esteve a base dos transportes de carvão, de matéria-prima e também dos produtos industrializados. No Brasil, especificamente, a gente teve uma subutilização desse modal em comparação a outros países. É necessário, obviamente, que uma reestruturação da matriz de transportes do Brasil. O propósito maior seria diversificar essa matriz, que existe um claro predomínio do transporte rodoviário. O transporte ferroviário é o mais indicado para países de grandes extensões, países continentais como o Brasil. É exemplo Canadá, China, Estados Unidos, Rússia. E o Brasil não se espelha nesses exemplos, com o predomínio de transporte rodoviário, que reúne uma série de vantagens como a flexibilidade, a agilidade, a dinamicidade, a entrega porta a porta, mas é um meio de transporte oneroso, caro, encarece o custo do frete, consequentemente o custo da mercadoria, tornando ela menos competitiva. No Brasil é necessário uma grande também modernização do transporte rodoviário, duplicação das principais rodovias, a manutenção das vias desse transporte também é onerosa. Tem até o caso aqui no Brasil do elevado número de acidentes, muitas vezes fatais, porque as rodovias estão hiper ocupadas pela falta de uma diversidade da matriz, né? Poderíamos estar transportando cargas, minérios, produtos agrícolas, usando trens, usando balsas, navios nos nossos grandes rios, mas isso é uma política herdada desde a década de 50, né? O predomínio do transporte rodoviário. Finalizando com a ideia do conceito de rede multimodal ou intermodal, quando um ou dois ou mais modais de transporte se conectam, né? Quando um produto ou pessoas se utilizam, né, da origem ao destino de mais de um meio de transporte, de mais de um modal de transporte. Então aí se caracteriza uma rede multimodal ou intermodal. E a aula finaliza com a questão do turismo, né, a importância dessa atividade terciária, né, que também se tornou ícone do processo de globalização, né? Cada vez mais turistas nesse mundo globalizado, momentaneamente impactado pela pandemia, mas os valores, os números apontam para um crescente turismo global, principalmente nos centros que oferecem uma melhor infraestrutura de atendimento, né, para os turistas das mais diferentes nacionalidades. O Brasil poderia explorar de uma maneira mais eficiente o seu potencial turístico. Pesa sobre essa atividade econômica no Brasil ainda uma infraestrutura relativamente precária, se comparado aos grandes centros do turismo global. Ok? Terceirão. Assim fizemos uma retomada geral, um panorama geral dos conteúdos da nossa prova de P1 desse segundo trimestre. Provavelmente estaremos fazendo essa prova, fica como sugestão, né? Uma prova orientada. Poderemos fazer a prova juntos e assim obter os melhores resultados. Ok? Eu vou ficando por aqui, deixando aquela tradicional mensagem de despedida. Beijo no seu coração. Fui.